Primeira dica que eu daria. Eu estou com uma coisa aqui modelada no Revit, tá? Vai ser a mesma coisa para o ArchiCAD, mas digamos que eu queira pegar medidas exatas desse espaço aqui e fazer alguma coisa no Grasshopper e colocar nesse lugar aqui exato, tá? E eu não vou usar plugin nessa aula de hoje. Na aula que vem eu vou usar plugins para fazer. Aqui a vantagem é que você não precisa estar com os dois programas abertos ao mesmo tempo, a sua máquina vai rodar mais suave. E o plugin, a vantagem é que você vai ter menos passos. Agora tem uma configuração um pouco mais elaborada, você tem que saber qual é a versão do plugin é compatível com o seu com o Rhino e com outro programa, seja o ArchiCAD, seja o Revit. E aí tem que prestar um pouco mais de atenção na hora de instalar as coisas. Primeira coisa aqui, eu posso medir essas coisas e desenhar no Rhino, tá? É um caminho. Saber qual é essa altura, saber qual é esse espaço daqui que eu quero colocar alguma coisa. Seria um caminho. Outro caminho seria eu pegar esse elemento, exportar, abrir ele no Rhino, pegar as medidas, fazer o que eu quiser no Rhino, depois apagar, exportar só o que vai do Rhino para o Revit para não ter duplicação, tá? Como é que faz isso? É o mesmo jeito que a gente faz para exportar para o AutoCAD, tá? Vou salvar esse arquivo aqui que ele não está salvo. Só para a gente ter uma garantia, uma caixinha qualquer para representar um projeto. Com projetos pequenos, chamar de caixa aqui, salvar. Outra coisa que é importante, as unidades, tá? Meu Revit está configurado em metros, meu Rhino tem que estar configurado em metros também. Se o Revit está em milímetros, o Rhino tem que estar em milímetros também. Não, depende. Depende de como é que você abre ele. A gente tem aberto ele com metros, ele está ficando padrão por metros. E aqui a gente tem que. Depende do template, né? Lá também depende do template, é mais ou menos a mesma lógica. Então, aqui eu tenho esse negócio, eu vou exportar ele. Teve até uma equipe que já fez isso no trabalho. Aqui eu vou exportar, e eu vou exportar formatos CADs, e eu vou exportar em DWG. O Rhinoceros ele lê DWG com muita facilidade, e é um caminho de exportação também. Você exportar ele como DWG. Está aqui. Agora, eu não vou exportar ele direto, tá? Eu não vou avançar para exportar. Ele está aqui, somente a vista atual, esse aqui é o que está na folha, mas eu tenho algumas opções aqui que eu posso configurar. Ó. E aqui, basicamente, geralmente é no 3D que ele vai exportar as coisas em 3D. Quando você exporta na vista, ele exporta uma planta para DWG. Outros são, assim, agora nesse caso aqui eu poderia exportar só a planta e pegar minhas medidas. Depende do que você quer fazer, né? Eu estou mostrando aqui exportação de 3D. Unidades, coordenadas de unidades, ó. Mesmo com o Revit configurado para metros, que eu estou aqui, minha exportação está configurada em milímetros. Então, eu vim aqui, ó, nesse botãozinho aqui, de configuração, vou aqui em coordenadas de unidades e vou trocar para metro. É basicamente isso que eu vou mudar. Tem uma série de outras configurações que a gente pode ver aqui. Qual categoria vai para cada layer e tal. Se você tem um escritório e está trabalhando, né, e quer fazer uma coisa prática para o seu escritório, né, uma coisa bem organizada, você pode usar isso daqui. Mas no nosso caso, eu acho que não precisa, tá? Então tá aqui, eu vou dar um OK aqui. Só troquei o número das coordenadas mesmo, só lembrando. Clica aqui na elipse. 3 pontos eles chamam de elipse também, né? Em português. Depois vai aqui em coordenadas. E aqui eu coloquei em metro. A única alteração que eu fiz, tá? Você pode salvar essa configuração, tá? Duplicar no conjunto, nomear, enfim, renomear. Isso daqui pode estar no seu template já, a configuração. Você pode criar uma configuração aqui e pode botar aqui Rhino, o nome dela, e ter isso daqui salvo, né? Pegar aqui a configuração, tá ela aqui, e você pode... aí você vai salvar o que é que você quer, né? A vista 3D, que eu vou querer exportar, e avançar ela aqui. Não deu muito, essa configuração não deu muito certo, não.
Mas aqui, eu tô com esse negócio aqui chamado caixa. Não deu muito certo mostrar as configurações personalizadas ali, né? Mas eu estou aqui com a caixa, eu salvei em DWG, atribuição dos nomes, tá, tanto faz aqui para mim. Eu vou dar um OK e ele foi exportado em DWG. Está sendo exportado em DWG. Ok? Estou com o Rhino aqui aberto e vou abrir meu arquivo DWG. O DWG é um formato muito suportado, tá, no Rhino. Eu não preciso nem importar. Eu posso abrir um arquivo DWG e editar o DWG direto aqui. Ele é muito bem suportado mesmo. Eu salvei ele em documentos. Vamos para cá. E é um negócio chamado caixa que eu tenho aqui. Aqui, eu vou botar metros. No layout eu posso botar metros mesmo. Pode facilitar alguma coisa nessa hora de importar. Importar layers que não têm objetos, blocos que não estão... Nada disso eu vou importar, tá? Vou deixar aqui tudo desmarcado. Ignore thickness. Que eu posso deixar ele assim mesmo, tá? Tá aqui, ó. Meu resultado. Vou botar aqui um shade. Ele importou, tem aqui um layer. Ele importou aqui, botou um layer para os níveis, ó, para os objetos que representam nível. Eles não estão importados como um nível, eles estão importados como simplesmente como linhas, tá? E objetos e símbolos e tal. E aqui eu tenho isso daqui que está importado como faces, tá? Poderia ter juntado para ser sólidos e tal. Tem algumas opções que a gente pode mexer. Mas aqui está o suficiente. Aqui eu consigo desenhar. Para você ter uma referência de modelagem. Uma coisa que às vezes eu gosto de fazer é criar um novo layer aqui, ó. Chamar ele aqui de Revit, por exemplo. E puxar essas coisas todas que estão aqui, ó. Todos os layers que vieram para dentro desse layer daqui. Porque aí fica fácil eu desligar tudo. Não vai ficar tão fácil assim, porque eu tenho que ter um layer corrente. Esse layer aqui vai ser os elementos que eu vou modelar. Aqui eu posso ter vários layers, mas se eu tenho esse meu layer ativo aqui, ó, colocar ele como meu layer ativo, o layer que eu estou desenhando, eu posso desligar e ligar esse layer aqui todo, e posso desligar e ligar cada layer como eu preferir, tá? Posso desligar os pisos e modelar a coisa só por aqui. Posso ter os pisos aqui modelados, mas vou modelar ele em outro layer. Ok. A gente pode fazer aqui desenhar aqui uma polilinha, PL. Aqui nesse elemento. Estou aqui com a polilinha, cadê ela? Eu dei um ESC. PL. Ok. Fazer o que com ela? Eu vou dar um extrude. O que é que eu posso fazer com ela aqui para ela ficar? RB, acho que ele não vai deu certo com rebuild. 88 tá ok. Vou fazer aqui um F10. Vou pegar um ponto aqui maluco. Fazer só uma maluquicezinha aqui com essa parede. Mas assim, imagine que você fez. Não perder muito tempo, vai ficar feio, mas tudo bem. Aqui no meio, vamos pegar aqui também, fazer uma maluquice dessa. Vou pegar aqui ele pelo plano. Pronto. Tem uma parede maluquinha, tá? Parede maluquinha pode dar alguns erros na hora de importar. Vou desenhar aqui um boxton. Oi? Tá parecendo um peito meio assim. Tá meio assim, mas tá aí, foi o que deu. F10. Deixa ele aqui, vamos ver como é que ele vai, tá? Bom, tá. Aqui eu vou ter meus comandos de exportação.
Eu não vou querer, vou salvar isso aqui também, deixar em documentos também, deixar tudo meio confuso. E tem agora um elemento que eu vou poder tentar exportar, tá? Eu desenhei aqui um box, um elemento de referência para a gente ver se a gente vai ter algum erro. O que é que se recomenda? Eu vou pegar meus dois elementos, eu vou pegar meus elementos que eu quero exportar e para o Revit eles recomendam um formato chamado SAT, ó, SAT. Aqui eu tenho na parte da gente, no painel da gente, tem uma parte de interoperabilidade e aqui tem algumas notas, anotações. E ele sólido superfície NURBS, ele recomenda que a gente exporte dessa maneira, tá? Para ter um sólido lá no Revit. Ele recomenda que a gente exporte dessa maneira. Para linhas sólidos e malhas, ele pode ser o DWG DXF. IFC, a gente precisa de plugins do Rhino. Eu não vou entrar nessa seara, que são outro grupo de plugins. E FBX é um formato de exportação de malha. Eu vou mostrar o SAT aqui, tá? Esse formato SAT, como é que a gente vai fazer esse processo. Então, eu tenho aqui algumas formas de exportar, ó. Exported Selected e Exported with Origin, tá? De qualquer forma, eu vou exportar os objetos que estão selecionados. O Exported with Origin permite que eu selecione uma origem ali no desenho. Eu acho que é útil, tá? Se eu pegar isso daqui e colocar ele do jeito que está no Revit, ele vai para as mesmas coordenadas em relação ao zero. Mas eu não vou importar ele direto no Revit. Eu vou criar uma família e vou jogar ele dentro de uma família de... Não vai ser paramétrico, porque isso aqui é tudo estático. Na aula que vem, a gente vê umas coisas de exportação paramétrica. Mas essa aula é a exportação mais simples que você vai ter, dependendo... Porque assim, os plugins eles vão construir... Resolve aqui. É o que está aí. Dá para fazer algum detalhe nessa exportação. Alguma facilidade de implementar mudanças. Você pode fazer uma exportação organizada e facilitar a sua implementação de mudanças. Mas a gente está exportando o que está aqui. Certo? Com os plugins a gente vai ver uma coisa diferente. Eu vou escolher Exported with Origin. Ó. Eu vou clicar aqui e ele está me perguntando aqui, ó, qual vai ser a origem. Ele vai botar o zero aqui nesse canto, que eu acho que é um bom lugar para esse experimento, tá? Coloquei o zero aqui. Assim, se eu fosse no outro comando, que é o Exported Selected, ele não ia me perguntar isso. Ele ia assumir que a origem era do zero. Eu prefiro exportar assim. Para esse tipo de passo a passo. Para outras coisas, não. Eu quero a origem mesmo, 000. Para esse aqui, eu vou escolher para ele mudar o 00, tá? E aqui eu vou escolher o formato SAT, ó. SAT. É esse daqui, ó. SAT, tá? E vou botar o mesmo nome. Vou botar o nome agora. Vou botar... Rhino to Revit, que é um nome que só... Fechou. Apagou. Tá, Rhino to Revit, eu botei o nome dele aqui, que é um nome que só vai servir bem para essa aula mesmo, para a aula de exportação. Ok, aqui nas opções, eu acho que AutoCAD vai dar certo. Aqui são algumas sub-opções do formato SAT, tá? Deixa eu ver, eu anotei isso daqui. SAT, AX, versão AX 7 ou superior. Aqui as unidades, uso e milímetros são metros, tá? De acordo com a sua configuração, tá? A gente vai usar metro. Isso daqui. E aqui ele está me pedindo para botar no Axis 7 ou superior, não tenho. Ele aqui. Foi aquele outro setup. Eu vou botar aqui AutoCAD mesmo e vou exportar ele nesse formato daqui. Ok. Eu consigo já importar isso daqui no Revit.
Só que eu vou optar por outra sequência de comandos aqui. Eu vou em arquivo, eu vou novo, eu vou criar uma família. Eu tenho uma família aqui chamada massa, eu tenho uma pasta massa conceitual, aqui eu tenho uma massa métrica, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Massa conceitual, vai ser esse daqui, uma família de massa. Eu tenho uma dessa só aqui e vou abrir aqui, eu tenho uma... essa família, massa conceitual. E aí ele vai ter uma base aqui paramétrica que a gente não vai usar, que não vai fazer sentido, mas a gente vai importar o modelo aqui direto, tá? Ok, aqui ele tem um zero, tem uma relação daqui. Eu vou aqui inserir, ó, nesse botão. Aqui eu só tenho a opção de importar CAD. Eu não tenho a opção de gerenciar vínculos, eu acho que ele não vai aparecer aqui para mim. Nada. Adicionar, ó, ele não tá habilitado. Gerenciamento de vínculos. Aqui eu vou importar CAD. Vou procurar o arquivo SAT. Tenho que trocar aqui o nome, ó. SAT. Não foi? Eu não exportei isso aqui, não. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ele exportou aonde? Downloads, tá? Ele exportou em outra pasta. Que bagunça. Vou exportar de novo só por cada pasta, tá? Exported with origin. Eu vou clicar aqui. Ele vai abrir aqui esse caminho para mim. Eu vou botar em documentos. Eu vou escrever aqui Rhino. To have it. Vou salvar aqui e vou escolher a opção AutoCAD. Ok. Tá aqui. Aqui eu tenho esse negócio. Eu vou abrir ele aqui. E tá aqui meu bichinho exportado, tá? Vamos ver o que, que a gente consegue fazer com ele. Eu tenho que salvar esse elemento daqui. É porque essas formas aqui, elas podem acontecer alguns erros. Isso daqui é um sólido, é a diferença dele. Isso aqui pode acontecer alguns erros, mas principalmente quando você tem uma forma que é curva, que ela é toda fechada, é uma spline toda fechada, um sólido assim, um spline, uma base é uma spline fechada. Isso o Revit não consegue representar isso. Ele tem que ter um pedacinho que seja uma reta. Pode ser um pedacinho de 1 milímetro, pode ser meio milímetro, pode ser um 10º milímetro. Mas se não tiver uma retinha ali, se tiver uma spline toda, ele não consegue representar internamente e ele vai dar sempre erro quanto a isso. Outros programas conseguem, mas ele não. E aí você tem que pensar numa estratégia aí que também realmente fica mais complicado. Ok, tenho que salvar esse bicho aqui. Arquivo, salvar. Na mesma pasta que a gente está usando, documentos, família do Rhino. Tá suficiente para um negócio desse. Tinha que ter um nome mais, né, mais indicativo do que é esse negócio. Ok? E aí eu vou carregar no projeto essa família. Ele a massa vai ser visível, ok. Eu vou fechar. Que bom que ele fez isso para mim. Estou aqui com a massa para inserir ela aqui em algum lugar. Pronto. Aviso que ele deu aqui. Geometria de malha. Ok. Pronto, inseri meu bichinho aqui, ó. Era esse que eu queria vir aqui.
Nada? Tá. Ele tá pegando essa coisa daqui. Ele tá aqui. O negócio aqui, nessa visualização, ele não tá aparecendo nada. Esse elemento daqui, ó. Ele tem um negócio aqui, ó. Tem uma massa conceitual aqui, que está inserida e ele veio aqui todo certinho. O que acontece aqui com a malha? O que é que eu consigo fazer com ele aqui? Eu consigo, dentro da minha malha, definir, dentro dessas opções aqui, eu consigo definir materiais, tá? Para essa massa. E o que eu vou tentar fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos ver se ele vai do tipo hospedeiro com base. Não é aqui que eu defino a massa, o material. Vamos voltar para cá. Vou tentar fazer isso daqui para ver se vai dar certo. Vou criar uma parede por face, tá? Parede por face, nesse objeto daqui, ele vai dar certo, tá? Minha parede aqui vai dar certo, tá? Vou criar uma parede nessa face daqui. Eu vou em arquitetura, vou em paredes, parede por face. Aqui eu sei que vai dar certo. Eu espero pelo menos. Escolher uma face qualquer, tá? Aqui ele criou uma parede aqui. Aqui eu não sei se vai dar certo, porque é uma forma orgânica, tá? A gente poderia. Ó, aqui ele está dizendo que vai, ó. Criou também, ó. Vou apagar aqui, ó. Aqui eu tô com a parede, ó. Um objeto parede. Cadê ele aqui, ó? Eu já apaguei, ele está criado por face. Ele tem esses elementos todos, tá? Às vezes, quando a forma é muito orgânica, ele só consegue resolver com parede curtinha. E a parede normal ele falha. Aqui ele deu certo. Eu mexi pouco nela, nessa forma aqui. Ele deu certo e às vezes ele não resolve bem. E às vezes você tem que pegar a massa e tratar ela para que ela fique, pode dar do jeito que você quer, né? Tem as características do e tal. Mas a sequência de trabalho da exportação direta é mais ou menos essa. Isso é que eu consigo fazer sem nenhum custo, tá? Imagine que no lugar desse fechamento aí tem qualquer coisa que vocês fizeram, tem um atrator, tem um morph, tem uma coisa, vocês deram o bake primeiro, ele está ali no rinoceros e você faz essa parte. Se você quer refazer, você tem que apagar o bake que você fez, mudar parametricamente, criar um novo bake. Você vai salvar essa família aqui fora do projeto, vai atualizar a família, depois você vai atualizar, vai recarregar no projeto e atualizar o processo todo, tá? Esse é o padrão. Agora deixa eu ver. Bom, aqui quando eu coloco uma parede, eu já apaguei aqui minha malha e coloquei uma parede, vou desfazer. Voltar a malha aqui, pronto, tá aqui. Eu tô com a parede só, vou desfazer. Isso vai servir para pisos também, tá? Em alguma medida. Eu posso ter um piso aqui, um piso por face, e vou chegar. Não pegou aqui o piso por face. Não pegou esses aqui laterais. Eles não pegam. A parede está pegando melhor. Parede por face, eu estou vindo aqui e ele está achando, tá? É, ele vai. Piso por face. É porque eu acho que o piso por face não é. Tem um piso de massa que a gente pode fazer, e a gente pode exportar ele como face. Porque tem outro caminho de exportação que é com modelo genérico, tá? Que a gente pode fazer. E aí ele vai ter umas características um pouco diferentes. Parede por face, cadê ele aqui? Porque eu tenho que selecionar assim, eu que estou moscando aqui. Aqui eu tenho uma parede já nesse elemento de cá. O piso de massa, você tem que fazer ele, você tem que usar níveis para seccionar a massa. Em cada nível desse vai ser um piso. É assim que funciona. E aqui por face, eu não sei se eu teria que usar um. Aqui no piso por face, eu acho que eu teria que usar uma outra estratégia de importação. É que ele não está pegando, ó. Não está aplicando. Tá? E nesse aqui ele não vai aplicar de jeito nenhum.
mas tem estratégia por face. Então, essa é uma maneira de você chegar com seus elementos direto no, do, do bichinho aqui, do rinoceros, para o Revit. O ArchiCAD, o que é que isso aqui está querendo? Me cobrando coisa, não. No ArchiCAD, eu vou ter uma estratégia semelhante. Eu posso modelar uma coisa aqui, vou modelar qualquer coisa de piso. Ok. Uma coisinha parecida. Vou no piso do primeiro pavimento. Vou modelar a mesma coisa. Ok, já está aqui. Vamos pegar aqui um bichinho desse. Ok, vamos para o 3D. Assim, aí para visualizar aquilo direito tem também um desafio. Você sair lidando. Quando você converte em parede, já era, tá tudo resolvido. Ok? Qualquer coisa, tá bom. Só para a gente ter uma ideia de como é que funciona, tá? Vou salvar isso aqui também. Salvar como? Vou botar tudo em documentos. Tudo que eu digo para você não fazerem. A gente vai fazendo aqui. Área de trabalho. Documentos. Tá, ele está com exportação geral IFC. Na verdade, eu não quero isso. O primeiro eu vou salvar com o PLN mesmo. Tá? Tá na versão anterior, deu algum problema aqui. Na hora de salvar. Salvar, vamos salvar ele assim, simplesinho mesmo. Eu vou botar aqui caixa do ArchiCAD. Vamos navegar aqui até os documentos. E está aqui salvo. Ok, eu posso exportar ele também para DWG, tá? E aí no ArchiCAD você tem a opção de trabalhar com conjunto publicador, tá? Sobe ele aqui, cria um novo conjunto publicador aqui. Novo publicador. Vou botar aqui Rhino, o nome dele. Vou entrar aqui nesse conjunto publicador. Na verdade, tem um passo anterior, né? Que é o seguinte: eu preciso pegar essa perspectiva e salvar ela como uma vista, tá? No mapa de vistas. Tô aqui. Vou botar uma pasta aqui só porque eu gosto de pasta. E aí eu vou adicionar a vista atual. Salvar a vista atual aqui dentro dessa pastinha daqui. Ok, criar aqui. Eu tenho uma perspectiva aqui dentro. E aqui no meu conjunto publicador eu vou precisar do organizador, porque aqui nessa parte eu vou usar o organizador, senão fica chato de fazer. E ele está lento porque tem muita coisa aberta. Pronto, estou aqui com o organizador. Eu vou aqui do meu mapa de projeto, e vou pegar essa perspectiva e vou jogar ela para o conjunto publicador aqui, ó. Então tá, aqui eu puxei para cá. Tenho aqui esse meu bichinho. Eu tenho um botão de publicar. Formato aqui que eu vou ter que definir aqui o formato. E eu vou botar um DWG como exportação. Ele não está aparecendo aqui para mim.
ele não está aparecendo aqui para mim o formato 3DM direto, tá? Ok? Botei DWG aqui, vocês não estão vendo mais, mas ele vai aparecer aqui assim, aqui, ó. Botei um DWG aqui e eu vou criado, e vou escolher o caminho para criar esse bichinho de cá. Aqui embaixo, né, em criado, tem que apertar aqui criado e esperar ele abrir a tela dele. É para você achar, para você determinar o caminho. Aqui em publicar, às vezes ele vai também, ó. Por favor, defina o endereço, caminho para publicação. Você pode fazer isso na caixa de diálogo. A primeira vez que você vai publicar, ele vai salvar arquivos, manter a estrutura de pastas, percurso. Aqui eu tenho listar ao sistema de arquivos local. E aqui eu vou botar ele simplesmente em documentos, ok? Gerar um arquivo único pode ser também, porque aqui, gerar um arquivo único aqui, para esse aqui que eu estou exportando uma coisa só, ele funciona, tá? Esse aqui vai ser AutoCAD, ArchiCAD. Eu só botei aqui para criar um arquivo único. Isso depende de quantas coisas você tem aqui organizadas para exportar ao mesmo tempo, tá? Mas aqui só porque é um jeito fácil de eu editar o nome do arquivo. Formato de arquivo. Não, isso aqui deu tudo errado. Vamos voltar. Manter a estrutura de arquivos. Listar, ele já está em documentos, ele vai com o nome que for. Ele está como DWG, ok. Para exportar. E aqui eu vou clicar em publicar. E ele vai lá publicar. Perspectiva cônica genérica é o nome desse arquivo que ele saiu lá, tá? Teria como alterar esse nome e tudo, para um nome mais agradável. Agora eu vou aqui e vou fazer a mesma coisa, vou salvar esse arquivo aqui, tá? Tá salvo, ele tá salvo agora como 3DM, tá salvo no formato Rhino, e vou abrir o meu novo arquivo que eu exportei do ArchiCAD, tá? Vamos ver como é que ele chega aqui. Então, aqui eu estou em DWG mesmo. De novo, eu estou aqui com a questão que ele deve ter ido para um formato diferente. O que aconteceu? Vamos lá na minha... Não sei, acho que não. Ele está aqui, ó, publicar, conjunto inteiro, publicar, documentos Rhino. Ele foi para uma pasta chamada Rhino dentro de documentos, tá? Entendi. Tá tudo bem. Fechar. Tá com a pasta chamada Rhino aqui. Perspectiva cônica genérica, é o nome da pasta que eu criei ali, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa, não vou marcar nada. Vou ligar aqui a Shaded. Tá aqui, é o mesmo resultado, tá? Ele tem um layer para laje, um layer para parede. E é isso aí. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a outra vez. E a gente vê aqui duas maneiras de exportar que podem ter resultados um pouco diferentes. Eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu ver. Ele tá... Pegar uma medida aqui antes de fazer isso. Ele vem em milímetros, se não me engano. Ele veio aqui... meu arquivo aqui ele está lendo em metros, mas olha, 5.909, ele está aqui esquisito, tá? Esse modelo. Esse daqui, deixa eu ver o que aconteceu aqui. É o tradutor DWG, provavelmente. Provavelmente isso aqui é a configuração de tradutor. Esse meu tradutor DWG, ele deve estar configurado para exportar em milímetro. O tradutor é o exportador, tá? Milímetro, né? Eu teria que trocar o meu tradutor aqui. Salvar definições e fechar. Tomara que ele tenha ido já para o tradutor. Publicar. Publiquei de novo.
Tem que fechar esse bicho daqui. Tentar abrir de novo. Save changes não aqui, senão ele vai sobrepor ali o que eu quero. Vou pegar ele aqui de novo e vou abrir. Agora ele está em metros. Tá? Então tem aquele detalhe também de você, se eu for medir agora, ó, ele está com 5,9 metros, né? É uma coisa assim. Tem que ter cuidado com essas configurações de exportação. Na verdade, é o mesmo cuidado que eu tive no Revit, né? Aqui eu fui mais confiante porque ele é um pouco mais integrado. Estou fazendo a mesma coisa aqui. Sim. Mesma coisa aqui do lado. Ó. Eu faria um layer aqui. E pegaria meus layers do ArchiCAD e jogaria aqui para dentro. Só para facilitar as coisas, certo? Isso aqui devia estar em um novo layer, né? Criar um novo layer aqui. Vou fazer um layer qualquer. Vou trocar só a cor dele para ficar mais evidente o que é que eu estou fazendo. Ó. E vou desenhar uma polilinha aqui. Não botei como ativo o layer. Vamos aqui agora. Ok, aqui eu vou fazer a mesma coisa, uma extrusão. Vou botar ela até aqui. Vou usar o RB, o Rebuild, vou mudar minhas coisas aqui. Pegar o F10 e fazer alguma bagunça aqui. Tentar deixar um pouco mais bonitinha dessa vez. Pronto. Tá, aí sair um pouquinho aqui, vai entrar água? Vai, né? Mas aqui é só para o exemplo. E para manter o exemplo, eu vou fazer um box aqui também, ó. Uma caixa e vou deixar aqui do lado. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é salvar. Eu vou pegar isso daqui, vou salvar com outro nome. Save as. Ele vai estar com esse nome. Botar aqui Rhino. Do ArchiCAD. Tem esse bicho daqui. Eu provavelmente teria que até cancelar essa visualização aqui. Bom, isso aqui eu não sei se vai... vou deixar ele aqui. Vou fazer logo uma outra coisa, ó. Vou exportar ele como DWG, tá? Como DWG simples. Que se você importar no ArchiCAD como 3DM, você tem um resultado. Se você importar como DWG, você tem outro resultado lá. São dois caminhos que você pode seguir. Então eu vou publicar, vou selecionar esse aqui logo. E vou botar aqui Export with Origin. Primeiro vou selecionar o que eu quero exportar. Venho aqui File, Export with Origin, a mesma coisa. Vou clicar aqui e vou escolher DWG. E é curioso, né? O DWG no AutoCAD, vou escolher aqui. O DWG, quando você exporta DWG para... E ele está aqui, está em documentos, vou botar aqui em Rhino. Vou botar aqui DWG Rhino to ArchiCAD. Ele vai me dar algumas opções aqui que eu vou dar uma olhada nelas, tá? Pronto, 2007 Solids. Parece ser uma boa opção. Eu tenho minhas opções personalizadas, mas vamos começar com essa daqui. 2018 Solids. Tá. Isso aqui deve dar uma coisa legal. Eu vou só dar uma olhada aqui no que é que está configurado nele. Export Mesh. Isso aqui tá ótimo pra gente, essa configuração aqui, tá?
Essa configuração provavelmente você não vai achar no Rhinoceros 6. Não sei se você vai usar o AutoCAD sólido mais novo que você tiver, mas não vai ser o 2018. E agora a gente volta nesse bichinho aqui. Acho que tem mais uma coisa aqui que eu devia fazer, ó. Na verdade, exportar em 3DM também. Que é o seguinte, se eu for importar esse arquivo 3DM, eu vou importar também esses elementos de parede que eu não vou querer no meu modelo, tá? Eu não vou querer um sólido do Revit, do Rhinoceros, como ocupando o mesmo espaço de uma parede que já está lá, que está melhor para eu seguir minha vida, né? Programando. Então, modelando. Então, aqui eu vou selecionar esses dois. Vou usar um export também, ó. Export with origin. Vou pegar aqui a origem que faz sentido para o meu desenho. E vou deixar em 3DM mesmo aqui, ó. 3DM Rhino 8, eu acho que vai dar bem. E vou até refazer esse arquivo de cá, porque eu já tenho o padrão, né? Eu já tenho um arquivo base ali que está pronto. Ok? E aqui eu vou abrir e vou fechar sem salvar, porque eu já salvei esse arquivo aqui do jeito que eu quero. Tá? Só para dar uma olhada, ó. Botar aqui para abrir 3DM. Aqui. 3DM. Eu tenho esse Rhino ArchiCAD aqui, que está só com esses elementos, que é só o que eu quero importar, só para não vir sujeira junto da importação, tá? Aqui pronto. Aqui a gente vai ver, já fechei isso aqui, já fechei o organizador, e a gente vai importar ele de duas maneiras diferentes. Arquivo, interoperabilidade, mesclar, conteúdo externo, tá. Colocar, desenho. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações de exportação para não fazer o caminho que deu mais certo. Aqui estão as notas do ArchiCAD, tá? Um objeto de biblioteca não editável geometricamente separado. Sua camada, ok. A interoperabilidade mesclar. Isso aqui ainda está assim, acho que isso aqui mudou. Interoperabilidade. Agrupar, IFC, IDS. É agrupar, né? Agrupar do arquivo. Isso aqui é curioso. Eu tenho que ir para uma planta baixa, arquivo, interoperabilidade, agrupar do arquivo. Tá ele aqui, tá numa pasta aqui, Rhino que ele criou. E eu vou trocar meu objeto aqui para 3DM. Tá? As versões mais novas, já existe o suporte há um tempo para 3DM. Aqui, ó. Rhino ArchiCAD, abrir. E geralmente ele mudar a sua posição, continuar. Eles caíram num lugar um pouquinho diferente, né? Mas está aparecendo aqui, está melhor do que na maioria dos testes que eu fiz. Esse objeto, se eu tivesse mantido a origem do arquivo, sem aquele spot de origem, ele já ia no lugar certinho e talvez fosse vantagem para esse. É muito programa, cada um dá um zoom de um jeito diferente, dá o pan de um jeito diferente. Leva um pouquinho para acostumar a cabeça. Vamos pegar ele aqui, vamos mover ele para o local dele. O que é isso daqui? Isso é um objeto GDL. Os objetos do ArchiCAD são objetos numa linguagem chamada GDL. Mas eles são elementos que são programados. Ele não é editável. Ele não tem parâmetros de forma. Uma porta é um arquivo dessa. Ele é um arquivo que foi colocado dentro da biblioteca do ArchiCAD
para esse aqui, ele pertence à biblioteca e você pode trabalhar, você tem múltiplas cópias dele. Ele não vai ter propriedades, ó. Se a gente clicar nele aqui, ó, ele é um objeto, ó. Ele é um objeto editável, né? Você vai ter aqui, as propriedades geométricas dele estão desativadas. Você controlaria ele é, é o que ele chama de não paramétrico. Não tem muito isso aqui. Eu posso levantar ele e abaixar. Deixa eu ligar esse carregador. Mas eu não consigo alterar a altura dele parametricamente, porque ele não foi definido parametricamente, tá? Foi o que aconteceu aqui. Aí deu ruim em geral. Tá, vamos esperar aqui um pouquinho que eu volto para esse assunto. Isso é um jeito. Qual é a diferença de importar do AutoCAD? A gente faz o mesmo procedimento, só que ele vem como um MOP. Você tem facilidade de editar ele como um MOP de outras maneiras. Se você quiser editar, se você vai manter sua edição do elemento paramétrico, do elemento desse elemento assim no... Ah, não falte essa. Se você vai manter essa edição da coisa que é mais orgânica, como é que está usando o Rhino para fazer uma coisa orgânica aí? E a gente quer manter a edição da coisa mais orgânica no Rhino. A gente pode exportar ele como GDL. O que é que ele vai ter? Ele não vai ter muitas definições aqui importadas. Agora, configuração de planta e corte, de modelo, classificações de propriedades, tudo isso ele pega, tá? Isso daqui você vai ter que mexer nesse bichinho aqui, ó, para ver como é a visualização em planta, em todos os níveis relevantes, sobrepor linhas e tal. Então você vai ter que usar isso daqui a seu favor na representação gráfica. Mas o elemento geométrico ele já estaria definido aqui nessa importação, tá? Eu vou importar também ele do... Pronto. E aqui talvez você nem quisesse usar essa exportação que eu fiz. Talvez fosse melhor exportar com a origem no 00 mesmo, aquela opção Export Selected, que ele viria do 0 mesmo. Fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse bicho daqui, se bem que ele estaria... porque esse aqui já é exportação, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou voltar aqui para o meu... Vou reexportar ele mantendo o 0 mesmo, tá? Então aqui eu estou no Rhino, aqui eu tenho o meu arquivo DWG, que veio diretamente do ArchiCAD, tá? Vou abrir ele aqui e vou refazer a exportação para DWG, só para mostrar um outro detalhe no caminho. Aqui shaded, aqui está esse bichinho. Esse aqui está muito puro, né? Está muito purinho. A outra acho que eu perdi os detalhes. Bom, é o seguinte, eu vou fazer aqui de novo, qualquer coisa novamente, mais ou menos com a mesma ideia, tá? Não separei em Slayer, né? Esse aqui tá mais confuso, menos organizado. Vamos lá, fazer qualquer coisa assim, puxar aqui, pronto. Faz de conta que foi isso que veio do Grasshopper, tá? Seria bom trocar ele de layer por uma questão mínima de organização. Criar um novo layer. Ok. Trocar ele de layer. Não organizei os layers aqui do lado. Eu gosto muito de ter o arquivo organizado, mas para esse exemplo não vai fazer um box aqui só para ter qualquer controle se alguma coisa falhe. Eu vou botar ele também no mesmo layer aqui de elementos. Muito bem. Exportar para DWG de novo, selecionar esse. File, eu vou Export Selected. Ó. Ele não vai me perguntar onde é o centro do arquivo. E eu vou trocar ele aqui para DWG. Eu vou aqui
deixar ele aqui mesmo, como SWG, e no ArchiCAD, vou escrever por cima. Sim, vou escrever por cima do arquivo. E vou escolher aqui, ó, 2018 Solids, tá? 2018 vai estar um DWG mais atual que a gente tem é esse, tá? Eles não lançaram versões de 2018 para cá. A gente ainda sabe, pelo menos até 2000, a última AutoCAD que eu instalei. Então vamos lá, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Arquivo, interoperabilidade, agrupar. Esqueci, eu tenho que vir para uma planta baixa, senão ele não vai. Arquivo, interoperabilidade, agrupar, agrupar do arquivo. 3DM eu vou trocar para DWG. Aqui o bichinho. Ir no ArchiCAD aqui e abrir. O livro de layouts, ó, ele tem essa opção aqui, ó. É esse daqui que eu vou querer. Tá? Ponto de inserção vou deixar no 00 mesmo. Escala vai ser 1. E rotação ponto de origem própria do desenho, ponto de inserção, ok. Colocar no piso primeiro vegetal, ok. Tradutor está aqui com Masber. Vamos lá. Tá pensando na vida aqui. Nada? O DWG não veio. O DWG ele vem como um morph. Ele devia estar aparecendo aqui. Ele não está sobrescrito, tá. O que é que está acontecendo aqui? Ele tinha que estar no pavimento 1. DWG não aparece aqui para mim. Eita. Arquivo, deixa eu olhar aqui nas anotações aqui que eu fiz. Tem uma dica aqui para atualização automática, como colocar a situação, alternativa DWG, Export Selected na caixa de opções. Garante nuvem para versão sem triangulação. Versão DWG 2010 ou 2013. Eu não testei com 2018 e só testei agora, tá? Vamos tentar ele aqui de novo. Archfile. Export Selected. Tá ele aqui. DWG. Aqui tem as opções. Vou dar uma olhada nos esquemas aqui. Vou botar 2013 aqui nas opções. E ele vai... Deixa eu ver aqui. Ele vai aqui... DWG, cadê? Morph. Isso aqui é configurações de planta que a gente tem que dar uma olhada ali. Tá. Export 2010 ou 2013. Exportar superfícies como... não, ali ele está... Se eu exportar como meshes ele vai, mas eu não quero exportar como mesh. Eu vou deixar aqui... Vou fechar esse bicho aqui, sem salvar, e vou trocar ele para o Solid 2013. Vamos ver se ele vai aqui agora. Arquivo, interoperabilidade, agrupar do arquivo. Agrupar o conteúdo do Model Space na vista atual é esse que eu quero. Tradutor, pode ser qualquer vegetal aqui.
2 para importação editável. Acho que é esse daqui também. Esse tradutor para importação editável de DWG. Agrupar. Ok, eu posso escolher os layers aqui que eu vou importar. Agora ele está certo. Nenhum elemento foi criado. Aí ele me quebrou totalmente. Essa importação aqui eu vou ficar devendo para vocês. Porque ele chega diferente, né? Ele chega aqui como um objeto morph. Aqui a gente pode converter ele em morph, né? Tem jeito de converter ele para morph. É outra maneira de importar. Agora, essa direta funciona também. Legal. As duas funcionam. Tem alguma coisa ali, provavelmente é no tradutor, que eu vou ter que dar uma pesquisada de como é que ele faz, tá? Mas isso aqui ele vai funcionar bem. Você vai ter seu elemento aqui para... Vamos selecionar esse aqui. Vamos mover ele aqui. Desse ponto para esse de cá. É isso aqui, tá? Se tivesse sólidos e tal, e o negócio é aqui, dentro desse objeto, você vai mexer em algumas configurações para ver como é que ele vai ficar em planta, tá? Isso aqui é uma face só, então isso aqui tem alguns problemas na hora de... se você botar uma espessura nele, fica mais fácil de resolver alguns problemas. Aqui ele vai ficar só como uma face cortada aqui em planta, e eu tenho que editar como é que ele vai ser visualizado aqui, né? Tá, o elemento está cortado, aqui tem elementos vistos, teria que dar uma editada nele, mas aqui ele estaria sempre como uma linha única, não teria jeito, porque se eu quisesse ele com espessura, eu teria que chegar aqui, por exemplo, e dar um offset surface. E aqui ele está aqui no negativo, ó, vou solid S, e aqui eu vou botar menos 0.02, menos 0.2, deixar ele grosso aqui, ó, e aqui dá um outro enter, e agora eu tenho um objeto agora que tem uma espessura, e eu poderia exportar isso também, né, para lá. Esse é o fluxo básico de importação e exportação. O DWG eu estou com um problema aqui de tradutor. Da última vez que eu mexi nisso daí, ele deve ter mudado alguma coisa. Ou eu esqueci de anotar alguma coisa que eu fiz. Da versão 28 para 29. Mas é isso daqui. Ó, por hoje é isso que eu queria mostrar. Mas assim, o que é que a gente vai fazer na aula que vem? Quem tiver interessado aparece, quem não tiver não vai ter falta também. A gente viu essas duas questões aqui, tá? Eu atualizo essas notas sobre essa parte. Depois a gente vai ver 3 plugins na aula que vem. O Speckle é muito legal, ele depende de uma conexão à internet para você mandar e receber o plugin, mas você pode trabalhar sem internet. Ele faz interoperabilidade entre ArchiCAD e Revit de uma maneira bem legal. Para o ArchiCAD, a má notícia é que ele só tem para Windows o plugin, por enquanto, não tem para Mac. Ele só tem para Windows, mas ele funciona, você consegue conectar, mostrar aqui a instalação do Speckle. Se alguém quiser instalar, bom, você precisa garantir que esses 2 links estejam acessíveis, tá? O Speckle é esse daqui, ó, e você, na verdade, teria que ser esse link de cá, eu acho. Speckle System, não, login, né? Eu teria que fazer um login ou criar uma conta para usar o sistema, tá? Eu já tenho uma conta, só que está no outro navegador. Quando você faz a conta, você entra. Aqui ele já entrou na minha conta. Ele pede para você criar um workspace, um ambiente de trabalho, que a gente só consegue criar um, tá? E aqui meu workspace está com o mesmo nome do meu usuário. Não sei se isso é uma boa prática. E aqui ele tem os programas que ele conecta, tá? Através do plugin. Ele consegue Revit, aqui no Grasshopper, Power BI, para tirar informação do seu modelo, SketchUp, Navisworks, Tab, Civil 3D, AutoCAD, ArchiCAD, Tecla, Scrupulous e Blender.
e você monta um fluxo de trabalho que você joga modelos para a nuvem e baixa modelos para a nuvem. Tá? Assim, você pode fazer uma parte em ArchiCAD e subir para a nuvem, e baixar ele no Revit e editar a maioria das coisas. Você pode subir do Hero do Grasshopper para a nuvem. Eu vou mostrar tudo só. Não vou entrar na parte de Grasshopper, mas tem os guias e tal. Você sobe para a nuvem e você baixa. É uma maneira, até para quem trabalha no mesmo projeto e no mesmo programa, você consegue trabalhar com times. Ó. Eu consigo ajustar times aqui, tá? Criar times aqui e adicionar pessoas para ver os meus trabalhos e tal. Já usei isso aqui em orientação de TFG, de aluno que postava. O modelo é interativo, é bem legal de. Deixa eu ver se tem um projeto de exemplo aqui. Botar New Project. Eu posso botar. Eu posso criar um projeto aqui básico que vai ser público, todo mundo com a URL vai poder ver, que vai ser para todo mundo do meu Workspace e para times específicos, tá? Para equipe, pessoas que eu selecionei que podem trabalhar no projeto, vão ser administradores ou não. Ele não tem mais. Ele mudou de uma versão da 2. Ele tinha 2.0, a versão 2 passou para a versão 3, e aí mudou um bocado de coisa no sistema dele, tá? Mas assim, ele tem tabelas também de você explorar, tabelas prontas para você ver estimativa de custo, ver umas coisas, validação de dados IFC. É uma plataforma bem completa, ele é open source, ele é gratuito. Aqui eu tenho uma conta que eu vou... Essa conta aqui, ela não tem muita limitação para uso não comercial, sabe? É uso estudantil. Você consegue criar vários trabalhos e fazer. Se você quiser criar uma conta com eles, você cria uma conta com eles. Se você quiser instalar o servidor do seu escritório, você instala. E tem uma opção que parece que você pode instalar um servidor na sua máquina, só para você trocar arquivos de um para outro. Né? Na versão 2 eles tinham mais suporte para Mac. Agora para Mac eu só estou vendo ali só estou vendo exatamente o Blender das coisas que eu instalei aqui, que tinha suporte para Mac também. Agora sim, só eu uso. Hoje em dia eu dou mais aula do que faço projeto, né? Mas eu uso para render, aqui eu consigo, ó, simplesmente jogar na web todos esses formatos aqui, ó. RVT, IFC, 3DM, DWG, NWD e NWC. Esses aqui são dois formatos do Navisworks e os outros aqui vocês já conhecem. Você pode exportar o IFC e arrastar e jogar aí na tela que ele lê automaticamente. Exportação de IFC não é uma coisa tão automática porque ele dá os problemas dele, né? Tem as coisas dele. Tá? Então, quem quiser instalar isso daqui, eu posso compartilhar quem quiser instalar isso aqui para a próxima aula, tá? Que é o Windows, tá? Com exceção do Blender, que acho que roda para Mac, ó. Esse aqui, quando ele vai no install desse daqui, eu acho que ele só tem para Windows. Ou melhor, ele já vai aqui direto, né? Eu vou para a documentação aqui. E tem a documentação, tem o passo a passo de como usar os conectores, como é que você conecta, cria um novo projeto, sobe as coisas, tanto para Rhino como para Grasshopper. E aqui ele tem um negócio de você conseguir categorizar os elementos como se fosse BIM, né? Você você organiza seu projeto e pede para pegar todos aqueles sólidos e dizer que é parede. Todos os outros dizer que é janela, sei lá. Você consegue categorizar os elementos. Agora, a interação vai ficar mais para cá mesmo, né? O ArchiCAD, deixa eu ver se ele já tem para... Se ele já tem para Mac nesse daqui. Esse aqui eu acho que não tem. Install your ArchiCAD Connect. O conector é o plugin para cada um. Papá. All supported software. Tá. IFC ele importa diretamente. Bom, aqui eu teria que olhar um por um para ver o que é que está suportado para qual. Mas até a última vez que eu vi, chequei, isso aqui estava só para
para Mac. Bom, além disso daqui, eu quero mostrar dois outros softwares, duas outras formas de interoperabilidade, que é o seguinte, ó, voltar aqui para minha, onde é que eu estava? Estava aqui nesse bicho, fechei a página. Interoperabilidade. Aí tem esse daqui, essa interoperabilidade por plugins, vou mostrar o Speckle. O outro é o Rhino Inside. O Rhino Inside Revit, você abre um Rhino dentro do Revit e você modela tudo dentro do Revit. Ele, todas as opções, ele é que vai mais exigir na sua máquina, tá? É o que vai mais pesar. Eu acho que dá para ter cuidado na hora de usar e tentar criar soluções que vão depender menos da potência de sua máquina, mas ele é o mais pesado. Para ArchiCAD, principalmente assim para... você tá no Mac, você não vai usar o Speckle direto, né? Só se você for usar por tirar o Windows. Grasshopper é ArchiCAD Live Connect. Para todo mundo que usa ArchiCAD, eu acho que isso daqui ele é mais leve, ele roda mais leve do que o Inside Revit, e ele dá um acesso de você manter a sua interoperabilidade dentro das coisas paramétricas dentro do Rhinoceros e portar ele direto para o ArchiCAD, tá? É claro que todo programa vai pesar dependendo do tamanho do seu modelo, né? E aí tem que ter alguns cuidados, às vezes você trabalhar só com um pedaço do modelo para colocar aquilo ali dentro de pode usar arquivo PLA no ArchiCAD, né, para fazer essas coisas. Aqui você tem que instalar, é uma coisa só. Eu vou dar uma dica não carregou essa imagem, mas é o seguinte, ó. Vou abrir esse link aqui. Ele tem um mapa aqui, ó. Então, o ArchiCAD 29, eu tenho uma versão aqui para Windows e para Mac. Você vai procurar a última, tá? Mac ele vai ter para o chip M1 e vai ter para o Intel, né? E para o Windows ele está aqui. Tem um guia de usuário aqui. E esse aqui, se eu baixar esse, eu posso conectar o ArchiCAD 29 com o Rhino 8. E o 9 é só de teste, né? Ele não foi lançado. Mas ele já está compatível. Do 28, ele está compatível com o 7 e 8. E o Rhino 27, o ArchiCAD 27, ele não é compatível com o 8, tá? Então tem que dosar o que é que você quer. Se você for usar eles em conjunto, qual é a sua versão da ArchiCAD e qual é a versão do Rhino que você quer usar. Aqui no laboratório, que está na versão 6, eu teria que usar no máximo o Rhino 27, ou o ArchiCAD 27, para fazer essa conexão, tá? E aí também gera um problema, porque as pessoas já estão trabalhando. Quem trabalha com 29 não vai ter muito o que fazer para abrir o arquivo aqui e tal. Essas coisas são complicadas. O 29 eu consigo usar com 8 e com 9 para frente. O 27, o 28 dá para usar com Rhino 8 também, tá? O outro aqui ele pode dar como pode não dar. Tem fórum na internet como conectar o 27 com o Rhino 8. Pode aparecer um bug ou não, mas acho melhor ficar nas versões assim. E antes de instalar, tem que fazer isso aqui, ó. Eu aconselho que vocês façam isso, ó. Rhino, como é opções. Como é isso mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Que a gente vê os... no Help, procure check por update. Aqui na ajuda, eu vou aqui, vou procurar atualizações, ó. É o seguinte, se tiver alguma atualização para baixar da sua versão, eu aconselho que você baixe antes de instalar, porque eles fazem umas travas para atualização mais recente. É um jeito que quem está com um programa pirata, que não tem o mesmo acesso às atualizações, não conseguiu usar o plugin, tá? Então ele vai, atualização, minha versão está atualizada. Então eu posso baixar o Live Connect, né, o ArchiCAD Grasshopper Connect, tranquilo. Dependendo da atualização que você tem
quando eles lançam uma versão do Grasshopper Arcade Connect, eles amarram aquela versão com a última atualização do Arcade naquela mesma época. E aquilo fica amarrado. Se você não tiver atualizado, você instala, mas ele não roda. Tá? E aí, eu aconselho vocês fazerem isso antes de instalar. Então é isso. Não vai ter chamada hoje, não vai ter chamada no ano que vem. Eu não devia nem gravar que eu estou dizendo isso. Mas é só para